né? Então, uma primeira coisa, pessoal, eu coloquei aqui, né? Dedicar-se exclusivamente à aula, sem atividades paralelas, né? Eu sei, tem muitas distrações, né? A gente está em casa, aí está aqui, tem uns que ficam no computador e aqui mexendo alguma coisa no celular, né? Vamos tentar, né, pessoal, já que está todo mundo fazendo um esforço grande, né, para fazer esse momento acontecer, né? Vamos tentar extrair o máximo possível, né? Porque realmente já é um pouco mais complicado do que a aula presencial, né? De você prender a atenção ali, né? Se você ficar disperso, aí complica, você vai aproveitar muito pouco. Então, vamos tentar dedicar realmente, botar o nosso fone, dedicar exclusivamente aqui à atividade, tá certo? Manter microfone e câmera desligados, tá certo? O microfone, por razões óbvias, né? Às vezes fica o áudio aberto, aí algum som na vizinhança, né? Tende a tirar a atenção, tá certo? Atrapalhar um pouco. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma britadeira funcionando. Tem uma britadeira funcionando direto aqui no meu prédio e às vezes o pessoal reclama, mas é um exemplo, né? Espero que não esteja atrapalhando. Tá? As dúvidas, pessoal, porque assim, quem, né, todo mundo aqui já foi meu aluno, Maxwell 1, né, pegamos um pedacinho de Maxwell 2, vocês sabem que eu gosto muito que os alunos se manifestem ao longo da aula, tirando dúvida, e eu deixo aberto a todo momento para isso. Eu acho que a aula fica mais produtiva. Mas, infelizmente, nesse tipo de interação aqui, seria impossível, tipo, deixar o microfone aberto e toda hora, quando surgisse uma dúvida, na hora, abrir o microfone, professor, não entendi isso aqui, não entendi aquilo. Não ia rolar, e já tive experiências, né, em alguns cursos que eu ministrei, não é a melhor coisa mesmo. Nos cursos que eu participei como ouvinte, né, onde foi usado só o chat mesmo, né, e aí em um determinado momento, os colaboradores, né, que no meu caso aqui são os monitores, vão tentar agrupar ali as dúvidas, né, para, num determinado momento, talvez com meia hora de atividade, a cada meia hora de atividade eu paro para tentar tirar algumas das principais dúvidas, né, que estão colocadas ali, tá certo? Então, dúvidas pelo chat aí, tá certo, pessoal? Inscrito. Mas não se acane, né? Pode colocar aí, escrever todas as dúvidas que aparecer. Então, eu já botei aqui, né? A cada meia hora será feita uma pausa para responder as dúvidas. Essa meia hora é só para dar uma ordem de grandeza, né? Lógico que pode ser mais, pode ser menos, né? Dependendo do decorrer da aula. As dúvidas que não puderem ser sanadas ao longo da aula poderão ser abordadas nos momentos de dúvidas com os monitores. A gente vai falar desse momento com os monitores também, tá certo, pessoal? Além das aulas, além dessa atividade síncrona aqui, vai ter uma outra atividade síncrona, né, com os monitores, tipo, para tirar dúvida, né? Como alguns já puderam também ser meus alunos em outras oportunidades em que eu tinha monitores, né? Além de eu ficar disponível lá na minha sala, eu sempre deixava, né, quando tinha projeto de monitoria, o monitor à disposição para tirar dúvidas. Aqui a gente vai ter isso por meio de salas virtuais, né? Vamos já dizer como isso vai acontecer. Só um pedido para os monitores, principalmente, como eu não consigo operar, né, o PowerPoint por aqui, eu não vejo vocês, eu não vejo o chat, eu não vejo nada. Então, eu peço para os monitores que, se ocorrer alguma coisa urgente aqui, né, professor, seu microfone não está funcionando, os monitores podem abrir o microfone e me alertar, tá certo? Ou me mandar o zap pelo nosso grupo aqui de monitoria, que eu estou com o celular aqui do lado também, tá? Então, vamos lá. As atividades síncronas, né?
Então, aulas online, né? Pelo Google Meet, nos horários definidos para a disciplina, né? Terça e quinta, para as duas turmas, sendo 11 às 13 para a turma da manhã e 16h30 às 18h30 para a tarde, né? Aqui vai ser ministrado o conteúdo normal do curso, né? Os slides, os quais eu vou colocar no SIGA para vocês, né? E também atividades nuances. Mais precisamente, a gente vai marcar também algumas aulas para mostrar, né, algumas das principais ferramentas do ANSYS. Por quê? Vocês lembram da ementa de Maxwell 2? Tem um projeto, né, que no final do curso deverá ser apresentado pelos grupos. Então, vai ser em grupo, né? E para isso a gente vai dar aquele V0, né? Vamos mostrar, dar algumas dicas, mas já adianto que tem uma série de tutoriais, né, no YouTube mesmo, em vídeo, né, para muitos problemas que vocês já podem ir se inteirando, tá certo? Então, as aulas síncronas vão estar dentro disso aí, né? O conteúdo normal e as aulas práticas em ANSYS, tá certo? E olha, vão haver salas virtuais, né, como eu já tinha dito, durante a semana para tirar dúvidas com os monitores. Cada um dos 4 monitores mandará 2 links, né, para as turmas, e aí esses links, né, diferente das aulas, vão ser mandados para as 2 turmas, né? Vai ser lá a lista de e-mail das turmas da manhã e da tarde, para mandar os links, tá certo? E dedicará, né, para cada link desse, uma média de 1 hora em cada oportunidade, tá certo? Então, percebam, são 4 monitores, então, 2 links semanais para cada um, né? Então, mais ou menos aí 8 horas semanais que os monitores, né, isso dividido entre os 4, né, vão disponibilizar para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Eventualmente vai ter mais de um monitor na sala, né? E, enfim, isso tende a dar uma celeridade também. Eventualmente, quando for possível, né? Até porque além dessas 2 turmas de vocês, eu tenho mais uma, tenho minhas orientações, enfim. Mas sempre que possível, eu vou participar também, né, desses momentos de tirar dúvida. Mas ainda assim, as dúvidas que não conseguirem ser sanadas, né, durante essas atividades, né, os monitores, né, foram muito bem nas disciplinas, eles sabem bem, mas tem problemas que dificultam, né? Então, as dúvidas que não puderem ser sanadas vão ser passadas para mim, tá certo? Algum exercício um pouco mais complicado, né? E aí a gente vê se, poxa, como é uma coisa mais complicada, pode ser até que na próxima aula, né, eu discorra um pouco sobre aquela dúvida, tá certo? Para toda a turma poder ter contato. Tudo bem? Assim, o que eu pedi, já me adiantando, o pessoal da manhã perguntou, já tem um horário, professor, para esses momentos de tirar dúvida? Ainda não tem. Eu já pedi para os monitores fazerem uma tabelinha, né, uma escala para eles, tá certo? Dos horários que eles podem, né, essas 2 oportunidades na semana. Eu vou querer que isso seja o mais equilibrado possível, né, entre momentos na manhã e na tarde, tá certo? Então, isso eu já pedi para eles, mas já adianto que os horários não vão ser precisamente fixos, tá certo? Isso pode mudar, né? Dependendo de algum tipo de imprevisto, esses horários, né, previamente estabelecidos vão poder sofrer alterações, tá certo? Diferentemente das aulas. Mas mesmo as aulas, né, em alguma oportunidade, né, que, sei lá, tivemos problema, não teve internet de jeito nenhum, né? Às vezes ocorre isso. Vamos ter que marcar uma aula no outro horário, uma aula extra, né? Até porque o prazo já está um pouco curto, eu não vou poder dar a intensidade que eu daria, né, nas aulas presenciais,
por motivos óbvios, né? A coisa vai transcorrer realmente de uma forma um pouco mais lenta, então a gente não pode abrir mão de aulas, tá certo? Vamos lá. Atividades assíncronas, né? Vão ser passadas listas de exercícios, tá certo? Ao final de cada parte do conteúdo. Aí é o seguinte, pessoal, eu quero que vocês já, desde esse momento, montem grupos de no máximo, ou do mínimo 4, no máximo 6, tá certo? Tanto para resolver essas listas de exercício, tá certo? Que vão ser resolvidas em grupo. E aí não vai ter jeito, né? Vocês vão ter que digitalizar isso, né? Fazer na mão bonitinho e escanear, é uma possibilidade. Ou, né, de preferência, até escrever mesmo, né? Procedimento de resposta no Equation, enfim, ou em algum outro programa, matemática, Maticad, né? Para a gente poder corrigir. E aí, nesses mesmos grupos, tá certo, pessoal? Vão servir também para realizar o projeto utilizando o ANSYS, tá? A gente vai definir temas, né? E aí, uma coisa que eu já recomendo, um dos critérios, né? Que pelo menos uma pessoa do grupo tem um computador com uma configuração, né, compatível com o ANSYS acadêmico, né? Eu recomendo que vocês baixem o ANSYS acadêmico, né, que é gratuito, né, tem limitações, mas para o que a gente vai definir de atividade dos projetos, vai servir tranquilamente, tá? E aí dá para baixar no ANSYS, no site deles, gratuitamente. E aí lá tem uma configuração mínima, né? Não é nada tão absurdo, né? Mas um Pentium 4 não roda, né? Não roda legal. Não sei nem se vocês sabem o que é isso. Mas, enfim. Então, tem que ter uma configuração mínima aí, né? Então, assim, eu peço que vocês tenham esse cuidado ao montar os grupos, que pelo menos um, né, tenha um computador legal, né, para eventualmente vocês se juntarem ou mesmo baterem uma bola por conferência mesmo, mas alguém operando ali o ANSYS, né? Porque, assim, eu vou conversar com a direção para ver a possibilidade de liberar o acesso remoto àqueles computadores do laboratório de informática. Mas, pelo que eu entendo, eu acho isso meio difícil de acontecer, mas eu vou tentar. Então, para a gente já se prevenir, né, eu já digo para vocês terem esse cuidado, né, ao montarem os grupos, por favor. Ok? Ainda as atividades assíncronas, né? As aulas online, né, serão gravadas e os vídeos serão disponibilizados, como eu já havia adiantado, como essa aqui está sendo. E mais, né, vocês lembram lá quando eu apresentei o plano de atividades do curso, né, que a gente previa lá pelo menos 3 momentos de atividades laboratoriais, né, que infelizmente não vai ser possível, né, fazer presencial. Só que já combinei com os monitores, né, como é menos gente e tal, dá para fazer em horários diferentes, para evitar ônibus muito lotado, enfim, fazer com todo o cuidado, fazer as atividades que eu tinha previsto e filmando, né, produzir um videozinho, né, para depois disponibilizar para vocês e, óbvio, explicar, né, o passo a passo ali, e a gente ter esse bate-bola, né? Espero que isso saia da melhor forma. Ok? Avaliação, né? Tem que ter, né, pessoal? É previsto no nosso regimento, né? Algum tipo de avaliação. Claro que não, as provas, né, estão descartadas, as provas em si. Então, o que é que vai valer, né? As listas que a gente passar vão valer 20% da média, tá certo? Isso aqui é uma primeira ideia, tá certo, pessoal? Depois a gente pode até ir fazendo aí enquetes e ir ajustando, né? Nem tanto o que eu acho melhor e também nem tanto
só o que vocês acham adequado. O projeto em ANSYS, né, que eu vou querer que vocês apresentem, né, façam um seminários em curto para mostrar o projeto de vocês, além de entregar, óbvio, o modelo, né, e o projeto escrito. Vai valer 40%. E assim, para não ficar tudo em grupo, né, eu acho justo para a gente distribuir de forma mais razoável os conceitos, né, realizar atividades individuais, que eu ainda vou pensar a melhor forma de fazer. Lógico, vai ser também virtual, né, remoto. Possivelmente, né, a gente vai pegar aí questões, né, uma, duas questões, mesmo que a gente já tenha até resolvido, né, nas listas, mas vou discutir, né, individualmente, sei lá, em 20 minutos, com cada um, tá certo? Para sentir, né, se a pessoa realmente está entendendo aquilo ali, né? Vou dar algumas variações e ter esse sentimento, né, do quão realmente se dedicou, né, para resolver as listas e mesmo no restante do curso, né, o quanto aprendeu, né? O conceito vem daí, né? O conceito que a gente lança, tá certo? Bom, eu acho que aqui, né, do plano de atividades era isso. Acho que agora eu já posso abrir aí para alguém que tenha algum tipo de dúvida. Não sei se... Deixa eu ver. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida no que foi passado, pessoal? Ou já alguma sugestão? Não sei. Tá. Estão perguntando aqui, fizeram essa pergunta também na manhã, a respeito da frequência. Tá? Num primeiro momento, pessoal, eu não pensei em fazer frequência, tá certo? Eu optei por contar, né, com a colaboração de vocês mesmo, a responsabilidade de cada um, né? Mas, assim, o que eu falei de manhã, eu ainda vou pensar melhor nisso, né? Até discutir com os monitores, eles me darem algum tipo de informação das aulas que eles estão participando também, para ver isso, né? Eu não gostaria muito de me preocupar com frequência, não. Mas se eu sentir que o quórum está diminuindo muito, né? Por exemplo, agora estamos com 29, tirando os 2 monitores, 27, né, presentes, ou 26, não sei se ele conta comigo, eu acho que sim. Se eu sentir isso, de manhã tinha mais gente, tá? Apesar de que na tarde tem mais gente matriculada. Mas, enfim, se eu sentir isso diminuindo muito, eu vou passar a cobrar frequência, infelizmente. Né? Tá certo? Então, estão perguntando aqui do ANSYS Discover. Bom, eu não sei se tem a versão acadêmica dele, que é a gratuita, né? Se tiver, não vejo problema, tá certo? Mas eu creio que não, né? Eu acho, não sei se o Matheus aí, que está mais por dentro aí das últimas versões, ele saberia responder isso. Matheus? Eu ainda não parei para procurar, mas se precisar eu dou uma olhada. Para ver. Então depois a gente dá uma checada aí, né? Se tem disponível a versão acadêmica, né? Mas já adianto que nem precisaria, tá certo, Wilson? O workbench acadêmico dá conta perfeitamente aí do que a gente pretende fazer. Professor, eu consegui pegar o link aqui, eu vou mandar no chat. Por favor, de qual? Do ANSYS. Do Students, né? Maravilha. Isso, aqui, ó. O Free Students Product. Isso.
Aí vejam aí o que tem disponível, né? Se tiver muita coisa diferente em termos de versões, seria bom a gente já definir aqui, né? Mas, enfim, vamos nessa. Mais alguma coisa? Não? Então, eu acho que podemos vamos começar com o conteúdo hoje, tá certo, pessoal? Vamos até o ponto que eu fui com o pessoal da manhã, né? Para a gente já ir desenferrujando, né? Deixa eu passar aqui. Tá aparecendo qual apresentação agora aí? Tá, outra já? Parte 1. Oi? Nenhuma, professor. Nenhuma? Ainda não, senhor. Ai, Deus. De novo. Então, vamos aqui. Tá. Vamos lá. Ele saiu da apresentação. Vamos lá. Transformações. Ok. Agora tá, né? Sim. Vamos lá. Então, pessoal, isso aqui a gente até começou a ver, né? Antes da pandemia, mas é óbvio que eu vou ter que voltar tudo com vocês, né? A gente começa a Maxwell 2 com transformações de tensões e deformações, né? Logo depois. Bom, vocês lembram lá de Maxwell 1, né? Que a nossa tarefa lá, o nosso objetivo foi aprender a calcular tensões, né, em estruturas e componentes submetidos a diferentes tipos de esforços, né? E entender como essas tensões se comportam, tá certo? Por exemplo, a tensão de flexão, como é que a gente calcula? Tem a equação lá, né? Momento vezes a altura da seção onde a gente quer calcular a tensão sobre o momento de inércia, né? A gente fez, inclusive, para mais de um plano, enfim. E a gente via que as tensões de flexão, né, ao longo da seção de uma viga, elas variavam linearmente, né? Saíam, por exemplo, de um positivo máximo, né, numa superfície, passavam por uma linha neutra, né, com valor zero, e evoluíam para um máximo negativo na outra superfície, né? O comportamento das tensões de cisalhamento devido a torque, né? Variavam, né, na direção radial da minha seção, né, saindo de zero no centroide, né, e variando até um valor máximo na superfície. Enfim, aprendemos, lógico, várias outras coisas, né, tensões térmicas, enfim, problemas envolvendo compatibilidade geométrica, né, com indeterminação. Mas o nosso grande objetivo era isso, né? Saber calcular tensões, né? Com os diferentes tipos de esforços e saber como essas tensões se comportam. Agora, a gente vai aprender a analisar essas tensões que a gente já aprendeu a calcular. Tá certo, pessoal? Né, para você né, fazer um projeto, né, você tem que saber analisar essas tensões, compará-las, né, com limites, né, do material, enfim. Né, e aí a gente vai aprender a calcular tensões equivalentes por diferentes métodos, enfim. Mas uma coisa que a gente tem que aprender também é como transformar as tensões que a gente aprendeu a calcular no plano normal que a gente costuma trabalhar, né, XY, ou XZ, ou YZ, dependendo das nossas convenções, né, transformar para alguma outra direção, tá certo? Que a gente não tem equações diretas, né? Como a gente tem, por exemplo, tensão de flexão na direção X, é aquela, MY sobre I. Agora, se eu quiser a 30 graus, eu não tenho uma equação direta, só que eu tenho como pegar aquela tensão X e transformar, usando as minhas equações de transformação, tá certo? E em várias oportunidades, pessoal, vai ser necessário, né, a gente calcular tensões em outras direções que não as que a gente calcula diretamente, tá certo? Aqui, né, só uma figura aqui para a gente
exemplificar, né, comportamento de tensões, né, em componentes com tensões complexas, né, tipo um gancho de um guindaste, né, pessoal, ele é submetido a estados de tensão bem complexos, tá certo? Eu tenho tensões de contato altíssimas, tensões de flexão, tensões trativas, né, e aqui eu estou submetendo esse gancho, né, isso aqui é um modelo fotoelástico dele, né, onde eu vejo o comportamento dessas tensões, né? Nuances, pessoal, a gente vai conseguir ver coisas parecidas com essas que a gente chama de franjas aqui, tá certo? Assim, quanto maior a densidade dessas franjas, pessoal, maior é a concentração de tensões naquele ponto, tá certo? E quanto maior a concentração de tensões, maior é o gradiente de tensões, ou seja, aqui, nesse ponto aqui, né, eu tenho uma tensão altíssima de contato e depois ela vai evoluindo para tensões menores. Ou seja, eu tenho um gradiente forte, né? O gradiente trata disso, né, pessoal? De quantificar essa variação, né? O quão abrupta ela é, tá certo? Então, aqui para a gente exemplificar, né? E a gente vê, né, essas franjas mudando, né, de direção preferencial, né? Representando a direção das tensões principais atuantes aí. Bom, mas isso aqui é um estado muito mais complicado, né, que a gente não vai lidar por enquanto. A gente começa falando mesmo, né, do tensor de tensões, né? Estado de tensões a gente já conceituou, a gente já até chegou a falar de tensor de tensões lá quando a gente foi conceituar, né, tensões, mas aqui a gente dá uma relembrada. O que acontece, pessoal? Uma primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tensões a gente avalia ponto a ponto. Isso eu insisti muito com vocês, né? Lembra? Quando a gente fazia... calcula os esforços ao longo dessa viga aqui. Vocês faziam seccionamento, né? E iam calculando, o momento aqui nesse trecho varia de tanto a tanto, o esforço cortante assim, assado. E aquele esforço que a gente calculava valia para a seção inteira, né? Para um determinado comprimento da viga com a seção. Já as tensões a gente calcula em cada ponto. Então, o que é esse tensor de tensões aqui? Né? É a representação matricial das tensões que atuam em um determinado ponto da estrutura que a gente está analisando. Tá certo? Que aqui eu estou chamando de um ponto Q, por exemplo. Então, vocês imaginam, eu tenho uma estrutura ali, uma viga, um vaso de pressão, a parede de um vaso, né? Aí eu estou pegando um pontinho, tá certo? Daquela estrutura, né? Infinitesimal mesmo, e analisando as tensões atuantes ali naquele ponto, né? Aí, o que temos, né, pessoal? Temos, no estado mais geral, tá certo? No estado mais geral, o que a gente vai ter? A gente vai sempre representar por esse cubo elementar, né? Às vezes vocês vão ver também chamando de paralelepípedo, né? Elementar. Mas, enfim, no estado mais geral, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tensão normal em cada face desse cubo, né? Que representa o ponto da estrutura que eu estou analisando, e duas componentes cisalhantes, tá certo? Em cada face, né? Que aqui a gente tem, né? Sigma X, Sigma Y e Sigma Z, e as tensões de cisalhamento, tá certo? E aí, ó, o tensor de tensões, pessoal, essa matrizinha, né? Onde a gente posiciona as tensões normais na diagonal principal e as tensões de cisalhamento nas demais posições da matriz. Isso aqui é uma matriz que a gente chama de matriz simétrica, tá certo, pessoal? Por uma questão de equilíbrio, essa tensãozinha aqui é igual a essa é igual a essa é igual a essa, né? Se a gente for analisar aqui, né? Só a gente lembrar também, a gente já viu como é que a gente faz a nomenclatura das tensões de cisalhamento, né? Em vez de um subíndice só, subscrito, a gente usa dois. O primeiro, para representar a face, ou seja, aqui eu coloco, ó, nesse subíndice, o eixo perpendicular à face onde a tensão está atuando. Ou seja,
O eixo perpendicular a essa face é o eixo X. Então, o primeiro subscrito aqui é X. E o segundo, a direção da tensão. Então, tal XY, essa tensãozinha aqui. Atua na face perpendicular ao eixo X, mas atua na direção Y. Aqui, ó, eu já inverto isso, né? Porque agora essa face aqui é perpendicular ao eixo Y, né? E ela atua na direção X. Então, eu tenho um tal XY, um tal YX. Só que por questões de equilíbrio, essas tensões são iguais, né? Então, eu tenho que o meu tensor de tensões, no estado mais geral, eu posso representá-lo por 6 componentes, sendo 3 normais e 3 de cisalhamento. Tá certo? Lembrando, né? As dúvidas podem escrever aí no chat, que o pessoal está observando aí. E só lembrando, né, pessoal, nas transformações de tensões, o sinal que a gente vai atribuir para as tensões é muito importante, tá? Então, para as tensões normais, esse sinal é mole, né? Se ela for trativa, vai ser positivo, se for compressivo, vai ser negativo. Para as tensões de cisalhamento, só para a gente relembrar, né? A gente já falou disso daqui. Uma das possibilidades, uma das convenções é isso. Pega a face positiva, por exemplo, né? Por exemplo, isso aqui é uma face positiva de X. A do outro lado, que a gente não enxerga aqui, é a negativa. Se na positiva eu estou com a tensão de cisalhamento na direção positiva, também para cima aqui, ó, então essa tensão de cisalhamento é positiva. Tá certo? Se ocorrer o contrário, né, vai ser negativa, né? Por exemplo, na face negativa, a tensão de cisalhamento é negativa, também a minha tensão de cisalhamento vai ser positiva, né? Menos com menos dá mais. Agora, quando uma for positiva, né? Ou a tensão atuar na direção positiva e o eixo for negativo, ela vai ser negativa. E vice-versa. Né? A gente vai ver mais para frente, tem outro tipo de convenção, por exemplo, eu posso pegar a minha direção de referência e ver, nessa face aqui, ó, eu estou tendendo a girar no sentido horário ou anti-horário. Né? Isso também define o sinal da tensão de cisalhamento. Né? Vamos ver isso também mais quando a gente falar do estado plano. Então, olha só, pessoal, isso aqui é o estado de tensões, né, no nosso sistema de referência, de referências mais convencional, XYZ. E é como a gente sabe calcular as tensões também. É como a gente aprendeu a calcular lá em Maxwell 1. Tá certo? Mas, assim, eu de posse de um estado de tensões para um determinado ponto, né? Lembrando, a gente calcula ponto a ponto, né? Então, se para um determinado ponto eu tenho estado de tensões nas direções X, Y e Z, eu posso calcular para esse mesmo ponto tensões em quaisquer outras direções. Tá certo? Aqui, ó, a gente transformou esse sistema de coordenadas aqui, né, mudou a base dele, né, rotacionando em torno dos 3 eixos, né, e transformou aqui no sistema X', Y', Z'. E a gente vai ter essas novas tensões. E esse novo tensor aqui, né, nada mais é do que uma forma diferente de representar as tensões atuantes ali. Tá certo? Então, como eu já disse, né, o mais comum é a gente trabalhar no sistema XYZ, né? Porém, não são raras as situações, né, em que é necessário o cálculo do estado de tensão em outras direções. Por exemplo, pessoal, materiais não isotrópicos, né? O que é um material isotrópico? Lembrem lá, né, de estrutura e propriedade dos materiais, por exemplo, né? São materiais onde as propriedades não variam consideravelmente quando a gente muda as direções, né? Por exemplo, os materiais estruturais, metálicos, né? Eles se enquadram bem nessa definição de materiais isotrópicos, né? Ou seja, se eu pego um componente de aço, tanto faz eu medir a resistência dele numa direção ou outra, né? Lógico, isso sem contar possíveis modificações por laminação, coisas do tipo, né? Aí já são alterações. Mas as propriedades, né, num componente de aço, elas vão ser iguais em quaisquer direção que você queira trabalhar, certo? Por exemplo, o módulo de elasticidade, né, do aço, não vai mudar.
Agora, por exemplo, se você pega um material, né, um compósito, por exemplo, vamos pensar numa fibra de carbono unidirecional. Como o próprio nome diz, né, pessoal, as fibras, elas têm uma direção preferencial. Então, elas vão ter uma enorme rigidez, né, ao longo da direção das fibras, e vão ter uma rigidez muito menor, né, perpendicular a essa direção, né? Então, pessoal, quando a gente tem materiais com diferentes propriedades, dependendo das direções, a gente vai querer saber as tensões atuantes nas direções onde esse material é mais frágil, né? Outros casos, né? Por exemplo, eu tenho uma chapa e eu tenho uma trinca numa determinada direção, né? Obviamente, né, pessoal, eu vou querer saber a tensão que atua perpendicularmente àquela trinca, né? No sentido de tentar abri-la, por exemplo, né? Mas a boa notícia é essa, né? Que uma vez obtido o estado de tensão em um sistema de referência, né? Por exemplo, X, Y, Z, como a gente está mais acostumado, pode-se obter facilmente o estado de tensão em quaisquer outras direções. Tá certo, pessoal? E aí a gente tem algumas formas de fazer isso, né? A gente vai, por enquanto, se ater às transformações para o estado plano, né? Já demos essa definição de estado plano também. O estado plano é quando você tem aquele determinado ponto, né, que a gente está analisando, aquele pontinho que a gente está analisando e a gente representa por um cubo, né? Uma das faces dele, né, é livre de tensões, tá certo? Ou, né, as faces em uma determinada direção são livres de tensão. Nessa aqui, por exemplo, as faces perpendiculares ao eixo Z são livres de tensão, tanto normal quanto de cisalhamento. Então, aqui a gente tem um estado de plano de tensões no plano XY, tá certo? E aqui alguns casos, né? A placa aqui, né? Uma placa fina, um eixo, né? Aqui maciço, na superfície dele, né? A gente tem o estado plano, com certeza, mais para o meio, dependendo do carregamento, né? Esse estado pode já não ser mais plano, mas na superfície, com certeza. Tá certo? Então, no estado plano, em vez da gente ter 6 componentes, né, a gente vai ter 3, basicamente. Sigma X, Sigma Y e tal XY. Tá certo? A gente tem algumas formas, né, pessoal, de proceder essas transformações. A gente pode fazer uma mudança de base vetorial. Vocês já devem ter visto isso em álgebra, né, ou lá em, eu acho que é métodos matemáticos para engenharia, ou métodos numéricos, enfim. Algumas dessas disciplinas que possivelmente o professor Herb que ministra, vocês já viram essas transformações, que serviriam também para a gente aplicar aqui, né? Por exemplo, a gente tem o estado de tensões, uma matriz, né? Sigma X, tal XY, sigma Y, e a gente coloca aqui ela multiplicada, né, por uma base vetorial defasada do ângulo que a gente vai querer. Né? É uma das possibilidades. Mas aqui, pessoal, a gente vai fazer uma demonstração, né, que vai terminar na mesma equação que a gente obteria pela transformação por meio de bases, de mudança de base vetorial, né? Mas a gente vai fazer uma demonstração por equilíbrio de forças, né, que é um pouco mais fácil da gente visualizar. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, nosso ponto Q lá, agora um estado plano de tensões, né? Eu só tenho sigma X, sigma Y e tal XY, né? Que vai ser igual em todas essas faces aqui, tá certo? Mas agora eu quero saber, seja lá o motivo que for, eu quero saber o estado de tensões nesse mesmo ponto, nessa direção aqui. Sei lá, identifiquei que ali pode ter algum tipo de defeito. Uma trinca, por exemplo, nessa direção aqui, ó. Né? Então, eu quero saber a tensão nessa direção e nessa, que é a direção, né, de tensão que tende a abrir essa trinca. Para eu fazer lá os meus cálculos da mecânica da fratura. Né? Então, vamos lá. Ó. Rotacionei isso daqui, né? Como é uma transformação plana, eu vou só girar em torno de Z, né? Então, o Z' vai ser correspondente ao Z, tá certo? Vou só girar em torno de Z, né?
E eu girei, ó, no sentido aqui, nesse caso, anti-horário, né, de X, que é o meu eixo de referência. E aí, pessoal, no estado plano, né, sempre tomem como referência o eixo X, tá certo? Só para a gente ter uma metodologia padrão aí. Então, tomem como referência o eixo X e a gente rotacionou, ó, um ângulo θ aqui, tá certo? Se eu rotaciono, pessoal, no sentido anti-horário para chegar na minha nova referência, onde eu quero calcular as tensões, esse ângulo aqui a gente considera positivo, tá certo? Se eu girar no sentido horário, né, como a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, esse ângulo vai ser negativo. É claro que o sinal desse ângulo vai fazer diferença quando eu aplicar as equações. Tá? Então, vamos lá. Ó. O que a gente faz aqui? Eu peguei essa direção aqui, ó, eu fiz um corte aqui, tá certo, pessoal? Perpendicular a essa direção. Então, aqui, ó, temos o corte que foi feito. Então, aqui eu tenho a direção X'. Então, uma primeira coisa que eu vou fazer é calcular as tensões nessa face aqui. Tá certo? Vou calcular as tensões nessa face aqui, né? Que está na direção X'. Né? Então, aqui eu vou calcular o sigma X' e o tal X', Y'. Depois, a gente calcula para o que seria essa outra face aqui, para o sigma Y'. Tá certo? Então, olha só. Eu estou chamando essa face aqui, ó, a área dela, né, de ΔA. Tá certo, pessoal? E é claro, né, por trigonometria, essa daqui vai ser ΔA cosseno θ e essa daqui ΔA seno θ. Tá certo? Por quê, pessoal? Aqui a gente vai trabalhar com equilíbrio. A gente não trabalha com equilíbrio de tensões, a gente trabalha com equilíbrio de forças. Então, a gente sabendo que são essas tensões que atuam nessas faces, ó, aqui nessas duas faces atuam sigma X, sigma Y e tal XY, normal, né? Como está mostrado aqui. Né? E aqui vai atuar sigma', X' e tal X', Y'. Então, a gente sabe as tensões que atuam, mas para transformar isso em força e poder fazer o equilíbrio, né, a gente multiplica pela área. Né? Então, tá aqui, ó, essa força aqui, né, correspondente ao sigma X, vai ser sigma X vezes essa área, que é a ΔA cosseno θ. Essa daqui, mesma coisa. Aqui vai ser sigma X', ΔA, que é essa face aqui, ó, essa área, né? E tal X', Y', essa face, tá certo? Agora vamos fazer, né, pessoal, o equilíbrio de forças na direção X', e aí é claro, né, a gente vai ter que decompor as forças aí, né? Essa daqui não entra, né, pessoal, porque a gente decompondo, você teria que multiplicar por cosseno de 90, que é perpendicular à direção X', então não entra. As demais entram, né? E entram com suas componentes naquela direção. Então tá aqui, né? Todas as forças atuando na direção X', né? Umas no sentido negativo de X', né? E outras, né? Na verdade, só essa aqui no sentido positivo. E também fazemos o equilíbrio de forças na direção Y', tá certo, pessoal? Agora sim, né? Entra o cisalhamento, né? E as demais aqui, tá certo? Algumas positivas, né? Outras negativas. Tá? Eu vou chegar, pessoal, nessa equaçãozinha aqui, ó. Vocês vão ver que eu vou cortar todos os ΔA, né? Porque elas estão em todos os termos, tá certo? E como eu estou igualando a zero, eu posso sair cortando isso, né? E aí eu vou obter essa equação aqui. Só que essa não é a forma clássica de se trabalhar, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho algumas relações trigonométricas que eu vou aplicar aqui para chegar nessa forma clássica aqui, tá certo? Essas são as fórmulas que vocês vão encontrar com mais frequência nos livros textos, tá? Então, aqui, ó, para calcular o sigma X'. Então, como eu já falei, né, pessoal? Se eu tenho uma informação do estado de tensões atuantes no plano, no ponto, seja em qualquer direção, eu posso calcular as tensões em quaisquer direções. Então, aqui, ó, eu tenho sigma X, sigma Y e tal XY, posso calcular a tensão normal na direção X', tá certo? Por essa equação aqui, né?
E aí ter cuidado com o sinal da tensão de cisalhamento, o sinal das tensões e o sinal também do ângulo, né? Do ângulo que eu vou usar. E posso calcular também, né, pessoal, a tensão de cisalhamento atuando na face perpendicular à direção x'. É assim que a gente interpreta, né? O ângulo aqui da tensão de cisalhamento não é na direção que ela atua. É referente ao eixo perpendicular à face onde ela atua. Então, é o mesmo ângulo θ aqui, né? E com essa equaçãozinha um pouco diferente. A gente não precisa fazer toda a demonstração de novo para calcular o sigma x', o sigma y', pessoal. Por quê? Eu já disse, né? A gente consegue calcular em qualquer direção com essas equações. Então, aqui, ó, se eu substituir isso aqui, ó, nessa equação, o θ, por θ mais 90 aqui, tá certo? Por quê? A direção y', né? Ela está defasada de 90 graus de x'. E o x' já estava defasado θ da minha direção de referência. Então, o y' vai estar defasado de θ mais 90. Quando eu aplico isso daqui, pessoal, esse θ mais 90, por causa da posição, né, no círculo trigonométrico, né, esses dois termos mudam de sinal. Tá? Então, olha só, prestem bem atenção aqui. Os livros textos, eles trabalham com essas três equações. Né, aí é preferência minha, mas eu coloco o padrão do livro texto, mas eu sempre opto por trabalhar só com essas duas aqui. Eu chamo isso aqui de sigma θ e de tal θ. Tá certo, pessoal? E assim, aí você vai perguntar, mas sim, professor, como é que calculo o sigma y'? Cara, por exemplo, se aqui, né, o ângulo fosse 30 graus, para o sigma x' eu vou 30 graus aqui. E para o sigma y', eu usaria quanto aqui, se eu for usar essa equação? Usaria 120, né? 30 mais 90. Vou ter a tensão normal na direção y'. Agora, assim, se eu uso essa equação, pessoal, como eu já transformei, aí sim, esse θ aqui é o mesmo que eu vou usar aqui. Então, é o seguinte, ou você mantém a equação e só muda os θs, né, e usa só essa equação, ou você usa essas duas equações e muda o θ. Né? Não, e mantém o θ, perdão, desculpem. Né? Se você usar as duas equações, você mantém o θ, né? Porque aqui, ó, já tem uma equação modificada para a direção perpendicular a sigma x'. Tá certo? Então é o seguinte, pessoal. Não vão ser raras as oportunidades em que vocês vão ver só essa representaçãozinha aqui, né? De um estado de tensões. Agora, sempre tenham em mente, pessoal, é claro, alguns exercícios são meramente didáticos, mas sempre tentem ter em mente que isso aqui não é só um quadradinho com tensões aqui, com setas e números aqui. Isso aqui, pessoal, é a representação de tensões em um determinado ponto de uma estrutura que eu estou analisando. Sempre pensem assim, tá certo? Então, ó, na estrutura que eu estou analisando, no ponto que eu estou analisando daquela estrutura, eu calculei, né, por meio das equações que eu aprendi lá em Maxwell 1, que ele está submetido a esse estado de tensões, né, no plano XY. Tá certo? Então, ó, tensão compressiva na direção X, menos 80, trativa na direção Y, e um esforço cortante, pessoal, que aqui, ó, pela convenção que a gente já definiu, né, a gente já sabe, ó, a minha eixo X positivo aqui, ó, tensão na direção negativa. Então, mais com menos, né, tensão de cisalhamento negativa. Uma outra forma, que eu acho legal também, é o seguinte, pego a face de referência, tá certo, pessoal? Essa aqui é sempre minha face de referência, direção X. A tensão aqui, ó, está tendendo a girar essa face em que sentido? Sentido horário. Então, a tensão seria negativa. Se estivesse tendendo a girar a minha face de referência no sentido anti-horário, seria positiva. Eu quero que vocês percebam, e quando a gente começar a calcular tensões, né, de cisalhamento principalmente, em diferentes planos, essa tensão, né, por aquela fórmula aqui, por essa fórmula aqui, ela tem um sinal alternado entre as faces. Por exemplo, aqui, ó,
é negativo, aqui é positivo, quando eu vou calcular com essa equaçãozinha aqui. Só que o que importa para a gente na hora de aplicar aqui, por exemplo, é o sinal global. E o sinal global a gente toma como referência a face de referência. Né? O que eu quero dizer com esse sinal alternado, pessoal? Olha só. Olha aqui, ó. Quando eu falei, né? Analisa a face, né? E vê em que sentido a tensão está fazendo essa face girar. Aqui, eu já disse, nessa face ele está tendendo a girar no sentido horário. Então, nessa face ela é negativa. E se na minha face de referência é negativo, o sinal global dela, que vai lá para o meu tensor e que eu vou aplicar nas equações, é negativo. Só que nas outras faces, ó, por exemplo, aqui, nessa face aqui, ó, na face perpendicular ao Y positivo, ela está tendendo a girar em que sentido, pessoal? Sentido anti-horário. Então, aqui ela é positiva, tá certo? Aqui, ó, como eu disse, sinais alternados. Aqui ela vai ser negativa de novo e aqui positiva de novo. Porque, assim, eu prefiro essa convenção de ver em que sentido ela está fazendo a face girar, porque às vezes não é tão claro. Ah, não, pô, o sentido positivo do eixo, qual é? Às vezes isso não é tão claro. Mas você vê em que sentido a face está girando, isso não muda. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, olha só. O que eu estou pedindo aqui, né? Determinar o estado de tensão no ponto em outro elemento orientado a 30 graus no sentido horário em relação à posição mostrada. Ou seja, pessoal, 30 graus no sentido horário. Então, o meu ângulo aqui, ó, já saibam, vai ser negativo. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o sentido que eu girei, ó. Então, saí da minha referência, girei menos 30 graus para o x', né? E aqui eu tenho meu y' perpendicular. Tá certo? Aqui, pessoal, eu estou optando por usar, né, as equações dos livros textos. Então, eu estou usando a equação modificada aqui, ó, para sigma y', tá? Mas vamos lá, por sigma x'. Então, só o que vocês têm que ter cuidado aqui, né, pessoal? Óbvio. Além de calcular as tensões direitinho, porque eu não vou dar para vocês esse elemento infinitesimal com as tensões, vocês vão ter que calcular. Né? Além disso, vocês têm que usar o sinal correto, né? Tomar cuidado com os jogos de sinais, tá certo? E aplicar os sinais corretos, tanto para o ângulo quanto para as tensões de cisalhamento e tensões normais. Então, olha, a minha tensão na direção X era menos 80. Eu girando aqui, ó, 30 graus no sentido horário, nessa direção aqui, ó, já vai ser menos 25,8, bem menor a tensão. Né? Para o sigma y', ó, ela era mais 50, tá certo? Na direção y, né? E eu rotacionando aqui, ó, para esse outro plano, ela vai ter um valor de menos 4,15. Tá certo, pessoal? E o que eu estava falando ainda há pouco? Olha só, aqui eu estou usando a equação modificada em relação a essa. Pessoal, se eu faço isso aqui, ó, opa, desculpem. Deixa eu só modificar aqui, ó. Se eu fizesse isso aqui, ó, e aplicasse aqui, em vez de menos 30, né? É a mesma equação, eu já disse. Ou usa a mesma equação e muda os ângulos para ser referente às direções que a gente quer, né? Ou muda as equações e usa o mesmo ângulo. Então, aqui, ó, sempre a referência, pessoal, tanto para o x' quanto para o y' vai ser x, tá certo? Então, olha, se daqui para cá eu girei menos 30, daqui para cá, né, do x para o x', eu estou girando, né, pessoal, 60. Então, 60 graus. Então, ó, alterada aqui a equação, né? Então, ó, eu podia usar essa mesma equação, só que o ângulo, ó, eu coloco o ângulo de defasagem do x para o x', que é 60 graus. Vai dar o mesmo valor, não tenho dúvida disso. Eu prefiro trabalhar assim, tá certo, pessoal? Então, mas eu dou as duas opções para vocês verem como vocês ficam mais à vontade, né? Para o tal x' e y', né, a gente usa
a equação dada lá e a gente tem esse valor aqui, né? Uma senhora tensão de cisalhamento aí, tá certo? Menos 68,8, tá? Pessoal, aí, né? Só para a gente tentar deixar um pouco mais claro, a gente reproduziu esse exemplinho, não ele exatamente, né? Mas esse mesmo estado de tensões no ANSYS. Então, olha só, como eu já falei para vocês, né? Isso aqui, entendam sempre como um ponto da estrutura. Então, eu pedi para o Matheus modelar isso, a gente pensou no modelo, né? Um modelo bem simples. Então, uma primeira coisa, né, pessoal? Vocês vão ver que tem essa opção no ANSYS. Vocês vão adicionar um plano, porque, óbvio, o sistema de referência dele padrão é XYZ, né? Então, ele já tem lá esse default dele, né? Ele vai calcular tensões nessa direção, né? Mas aí a gente pode adicionar um sistema de referências novo, por exemplo, né? E depois, numa próxima oportunidade, né, o Matheus pode até mostrar essas ferramentas, mas isso não é difícil. Vocês, olhando o help do ANSYS é bem legal, tá certo, pessoal? Ele dá bastante informação, bem mastigadinho. Então, bota lá, como mudar um sistema de referência. E aí vocês podem fazer, né, tanto um outro sistema de referências também cartesiano, né, mas em outras direções, ou um sistema cilíndrico, tá certo? Também dá para fazer. Enfim, então, ele tem um plano também diferente aqui, né, para essas direções que a gente estabeleceu, tá certo? E aí, o que é que a gente fez? A gente modelou uma barra simples, né, para simular aquele estado de tensões. De novo, o estado de tensões é para um ponto. Aí a gente escolheu um ponto bem no centro da estrutura, tá certo? O que é que a gente fez aqui? No ANSYS, né, pessoal, já adiantando, você desenha a estrutura que você quer analisar e depois você joga aqui, ó, nesse Mechanical, tá certo? Aqui é que você vai estabelecer as condições de contorno, ou seja, os apoios, né, aquela estrutura vai estar submetida. Lembra lá os tipos de apoio que a gente fez, né? Era engastado, pino, né, apoio simples, né, rolete. E aqui a gente faz isso por meio de algumas ferramentas. Por exemplo, o Fixed Support é o que simula o engastamento. E aí, pessoal, quando a gente escolhe isso, ele vai dizer o quê? Eu escolhi um ponto, por exemplo, para aplicar isso, ou uma face. Aqui o Matheus escolheu uma face. Então, o que o engastamento coíbe, pessoal, em termos de movimento? Ele coíbe qualquer tipo de translação, tá certo? Eu não tenho nenhum tipo de translação se eu estou lá com um engaste na estrutura, e ele não permite também nenhum tipo de rotação, tá certo? Então, é isso que o Fixed Support dá. E aí, depois eu tenho que botar os carregamentos. Que carregamentos que foram colocados? Como eu tinha aqui, né? Por exemplo, um sigma Y, né, pessoal? De 50 mega, o que me poderia me dar essa tensão? Só esse tipo de carregamento aqui, pessoal. Né? Uma pressão distribuída aqui, tá certo? Trativa no valor de 50, porque, lembrem, né? Se eu boto só uma força aqui, isso não ia provocar uma tensão na direção Y, pessoal. Lembrem disso, né? Um esforço cortante, ele gera tensões de flexão, né? E tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante. Para eu ter tensão na direção Y, eu tenho que ter um esforço uniforme aqui ao longo de toda essa minha face, tá certo? Aqui, a gente colocou uma pressão negativa na direção Y, para simular aquela tensão de menos 80 na direção Y. E colocamos aqui, pessoal, vamos relembrando lá de Maxwell, né? Aqui está engastado, e aqui eu tenho uma força vertical para baixo, né? Um esforço cortante. Se a gente for seccionar essa superfície aqui, essa estrutura, né? A gente vai ver que a gente vai ter um esforço cortante constante, né? Ao longo de toda ela, por exemplo, vou seccionar aqui, qual é o esforço cortante? É o mesmo valor dessa força aqui, né? Que é uma força aí que a gente calculou ser necessária de 36.000
newtons em alguma coisa, né? E o momento vai se comportar de forma linear, né, pessoal? Tá certo? E ele vai provocar momento também que vai gerar tensão na direção X. Só que a gente já tem o valor de tensão X que a gente quer. Então, por isso que a gente escolheu o ponto bem no centroide. Porque no centroide, o efeito da flexão, ele é nulo. Tá certo? Então, eu só vou ter esse efeito dessa força compressiva aqui. Tá? E lembrando também, né, pessoal, uma revisão aí rápida, né? Eu vou continuar tendo esse esforço cortante. O esforço cortante vai gerar uma tensão de cisalhamento. Onde é que a tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante é máxima? É no centroide, né? Lembra do comportamento parabólico? Né? Então, escolhemos um ponto exatamente no centro, né, da minha seção, tá certo? Lá pelo meio da viga, né? E aí, ó, calculei as tensões na direção X, tá aqui, ó, menos 80, tá certo? Na direção Y, né, mais 50, tá certo? Isso aqui é um ponto, tá certo, pessoal? E aí tem ferramentas no ANSYS também, Named Selection, né, que você pode escolher só um nó daquela nossa malha para extrair o resultado. E aqui, ó, a tensão de cisalhamento no plano XY, né? Menos 25, como a gente calculou. Aí, pessoal, as tensões transformadas, ó. Agora eu quero a tensão na direção X, mas para esse novo sistema de coordenadas. Aí eu estabeleço aqui. Qual é o sistema de coordenadas que eu quero? Eu quero um sistema novo. Aqui, ó, o plane 4, que o Matheus chamou, a opção dele, né? Aqui vocês vão ver, ó, perdão, que aqui eu tenho um sistema de coordenadas global, ó, aqui, ó, que é o default do ANSYS, né? Aqui eu já tenho um outro sistema de coordenadas, né? Que ele fez. Então, aqui a tensão na direção X, menos 25,8, foi o que a gente calculou. Na direção Y, que é o Y', né? Menos 4,15 mega, né? E a tensão de cisalhamento, menos 68,8. Tá certo, pessoal? E aqui, ó, isso aí a gente vai ver na próxima aula, né? A gente pode definir também, para aquele ponto, ou para a estrutura toda, as direções das tensões principais. Que a gente vai lembrar o que é isso. A gente já chegou a ver, né? Antes da parada, mas vamos retomar isso aí, tá certo? Isso aqui é muito útil, tá certo, pessoal? Para alguns tipos de análise, você saber a direção das tensões principais, tá certo? As compressivas, as trativas, ó. Aqui a azul, ó, compressiva, e aqui trativa. E é claro, também eu posso extrair os valores dessas tensões principais, tá certo? Isso aqui é um outro exemplo que a gente vai ver só quando a gente estiver nos exercícios gerais, tá? Então, pessoal, vamos parar por aqui, tá certo? Está desenferrujando ainda, e também a gente já vai entrar no assunto que a gente vai também, não quero quebrar, né? Então, vamos entrar já em tensões principais lá na próxima aula.